Bom, como dito, a partir desse momento, nossa aula está sendo gravada para ficar disponível aí, tanto no Teams quanto no YouTube, no canal do professor, e mais para o final da aula eu explico como que vocês podem acessar. Vou transmitir aqui o conteúdo. Peço que vocês me dêem um retorno se vocês estão conseguindo visualizar. Por gentileza, conseguem ver? Sim, professor. Pronto, ok. Então, mais uma vez me apresento, né? Boa tarde a vocês. Infelizmente, nossas boas-vindas não podem ser de forma presencial no campus, né? Coisa que a gente anseia, mas nesse momento ainda é inseguro. E aí a gente vai tentar trazer os de forma remota e estamos dispostos aqui a colaborar. Hoje é dia 23 de novembro, a gente dá o pontapé inicial e nossa primeira aula da disciplina Manejo Agroecológico de Fitoparasitas 1 tem como assunto introdução ao estudo de doenças em plantas, e além disso, nós vamos falar sobre alguns conceitos básicos da disciplina. O que são agentes fitopatógenos, o que é um hospedeiro, o que são sinais, sintomas, o que é a patogenicidade, e também vamos abordar conceitos de algumas disciplinas que vão fazer parte, estão ligadas diretamente com a disciplina de manejo agroecológico de fitoparasitas 1. Eu me chamo Vinícius Reis de Figueiredo e esse é o meu e-mail institucional, vinicius.figueiredo@ifbaiano.edu.br, que vocês também podem mandar dúvidas, estamos aqui para sanar as dúvidas. Bom, e essa aula vai ficar gravada, assim como as demais, neste link aí, neste endereço, melhor dizendo, do YouTube, Vinícius Reis, tudo junto, _, que é esse tracinho embaixo aí, oficial. Então, busquem lá no YouTube esse endereço, né, desse canal, e aí vocês procuram ou buscam a playlist da disciplina, né, tá abreviado lá, MAF 1, Manejo Agroecológico de Fitoparasitas 1, e vocês vão ter acesso a esses conteúdos. Bom, qual o objetivo dessa nossa primeira aula? É apresentar, como eu já disse, conceitos importantes no estudo de doenças de plantas e agentes, quais são os agentes envolvidos nos processos de causas de doenças. Eu sempre gosto de colocar essa frase, essa pergunta, né, que está destacada em amarelo. O que é que você ganha? O que é que o estudante ganha com a aula de hoje? Bom, a partir desse objetivo estabelecido, vocês terão a possibilidade de ter a capacidade para compreender e aplicar conceitos relacionados à patologia e entomologia, além da sanidade de espécies vegetais. E a gente vai ver quais são as diferenças desses conceitos. Bom, mas antes de iniciar propriamente dito o conteúdo, eu sempre gosto de abordar com todos os estudantes ao longo desses anos que eu venho trabalhando com a educação, que é muito mais interessante e importante cada cidadão conhecer qual a melhor forma que aprende. Nós carregamos dentro de nós histórias singulares. Cada um tem sua história particular, por diferentes razões socioeconômicas, culturais, enfim. E aí a gente vai ter uma melhor forma de aprender. E aí eu deixo, como vocês podem ver aqui, esse link de apoio, que é um link para vocês acessarem e realizarem um teste, que é o teste de estilo de aprendizagem. Existem vários testes, esse é só um exemplo, vocês podem procurar outros. Nesse teste de estilo de aprendizagem, o que é que vocês vão identificar? A partir de algumas respostas que vocês vão dar às perguntas feitas nesse teste, vocês vão conseguir identificar se você é um estudante que tem um estilo de aprendizagem auditivo, visual ou sinestésico. E aí, a partir desse momento, vocês conseguem entender, poxa, eu sou um estudante, a partir das respostas que vocês derem, né? Eu sou um estudante auditivo. O que é que significa dizer? Que, por exemplo, após a exposição de conteúdo numa aula, seja ela remota ou presencial, eu chego em casa, coloco uma videoaula ou um gravado, eu coloco um fone de ouvido ou escuto podcast, por exemplo, e aí eu consigo aprender melhor. Então, você vai identificar qual é a melhor forma que você aprende, qual a forma que você pode potencializar os seus estudos. Então, essa é uma dica, eu sempre faço isso no início de cada disciplina, e eu gostaria que vocês me dessem um retorno. Por exemplo, Vitor, professor, eu fiz o teste de estilo de aprendizagem e observei que eu tenho um estilo de aprendizagem sinestésico. E lá também, naturalmente, existe a determinação de cada um desses estilos. Ou seja, o que é que significa cada um desses estilos? Auditivo, visual ou sinestésico?
porque aí a gente pode, inclusive, dar um tratamento personalizado. Se eu sei que Vitor aprende mais de uma forma sinestésica, eu vou preparar materiais mais para aquele estilo. Se a turma, vamos dizer assim agora, se a turma toda ela tem um estilo de aprendizagem mais visual, eu posso personalizar os conteúdos que eu vou trabalhar aqui para atingir, para potencializar os estudos de vocês. Porque, como eu disse, a ideia é essa, né? É proporcionar um ambiente agradável diante de toda essa pandemia que a gente vem vivenciando e que, naturalmente, vocês já tiveram prejuízos. Então, bom, dito isto, vamos seguir aqui e, de fato, começar o nosso conteúdo. Introdução ao estudo de doenças em plantas. Por que é importante estudar as doenças de plantas, de espécies vegetais? E como que a gente pode interferir nessas doenças? Bom, como vocês podem ver na imagem aí, a gente tem um cenário do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, conhecido como USDA. Ou seja, ele projeta que entre os anos até os anos 2026, 2027, vários países, como vocês podem ver aí, vão precisar aumentar a produção de alimentos. E observem aí que o Brasil está em destaque, que até 2026, 2027, ele tem que aumentar, há uma projeção na produção de alimentos da ordem de 41%. Por que que isso? Por que que esses países estão aumentando a produção de alimentos? Porque está aumentando a demanda, e a demanda está aumentando porque a população, ano após ano, ela vem crescendo. Se cresce a população, cresce a necessidade de consumo, a necessidade de mais alimentos. E observe que as nossas áreas agricultáveis continuam as mesmas. Então, é preciso produzir mais, no mesmo espaço e cada vez em um curto espaço de tempo. Então, é preciso conhecer essas demandas e aí tem essa informação aqui ao lado. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos e de madeira reflorestada, contribuindo de forma significativa para o PIB, que, como vocês já devem saber, mas eu repito, é o Produto Interno Bruto. É a soma das riquezas produzidas no país em diferentes setores, como, por exemplo, a agricultura, o agronegócio também. Portanto, conhecer o comportamento dessas doenças de espécies vegetais é fundamental para a garantia de um manejo eficiente e racional. Então, se a gente já sabe que há uma projeção do aumento de produção de alimentos até 2026, 2027, da ordem de 41%, a gente compreende que é preciso potencializar as áreas onde são produzidos os alimentos, a agricultura. Só que a gente tem que entender como é que é possível, ou quais as ferramentas que a gente tem que utilizar para fazer esse manejo eficiente. Eficiente do ponto de vista da produção e racional do ponto de vista da sustentabilidade. A gente tem que pensar na nossa geração e nas futuras gerações. Aí está implícito o conceito de sustentabilidade. Nesse primeiro slide, alguma dúvida? E aí, gente, alguma dúvida? Estão aí? Não, professor. Podemos seguir, né? Então, vamos lá. Bom, aqui eu apresento para vocês algumas áreas interessantes que se dedicam ao estudo de doenças de agentes fitopatógenos e que também estão relacionados com o manejo agroecológico de fitoparasitas. Então, estudar as doenças de plantas permite conhecer os agentes envolvidos no processo de infecção e como podemos antecipar as ações para propor estratégias, de modo que a gente minimize esses prejuízos econômicos e também os ambientais. Então, é importante conhecer qual o agente fitopatógeno, ou seja, aquele que é capaz de causar doença na planta, e quais são as estratégias que a gente pode utilizar. E, se possível, antecipar essas ações de modo que não cause um dano econômico, um prejuízo muito grande. Bom, algumas áreas, como eu disse a vocês, se ocupam de estudar esses fenômenos, que são, por exemplo, a fitopatologia, entomologia e epidemiologia. O que seria a fitopatologia? É uma ciência que estuda organismos que podem causar doenças em espécies vegetais. Então, fitopatologia é a ciência que se dedica ao estudo de organismos que causam doenças em espécies vegetais.
Então, um fitopatógeno é um organismo capaz de causar doença em planta. Ok? Então, vamos lá. O que seria a entomologia? É o estudo de insetos. E aí, gente, grande parte das doenças que são causadas em espécies vegetais, elas são provocadas de forma direta ou indireta pelos insetos. Por isso que está escrito ali entre parênteses. Grande número de insetos são considerados pragas agrícolas. Vocês vão observar que existe uma infinidade de ordens de insetos, e esses insetos, eles provocam danos drásticos, severos, causando prejuízos econômicos aí consideráveis. E o que seria a epidemiologia? A epidemiologia é uma ciência, é uma área que estuda as populações de patógenos, ou seja, organismo que pode causar doença. Então, estuda as populações de patógenos em populações de hospedeiros, ou seja, espécies vegetais, as culturas que são produzidas, que são cultivadas no campo, por exemplo. Além de estudar essas populações de patógenos sobre as populações de hospedeiros, estuda também a doença que é o resultado dessa interação do patógeno com o hospedeiro sob a influência naturalmente do ambiente e a influência antrópica, ou seja, a influência do homem. Então, resumindo, o que é a epidemiologia? É uma ciência que vai se dedicar ao estudo de populações de patógenos em populações de hospedeiros de plantas, sob a influência antrópica do homem e do ambiente, provocando doença. Por enquanto, alguma dúvida? Podem falar. Estamos aqui para reduzir essas dúvidas. E aí? Posso seguir? Alguém me dê um retorno, por favor. Prossiga, professor. Ok. Bom, gente, e por que é importante a gente conhecer as melhores formas, as melhores estratégias de conhecer e controlar essas doenças de plantas? Observe nessa pirâmide aí a importância da agricultura familiar nesse cenário de produção de culturas, de alimento e da influência ambiental de patógenos que pode provocar doenças. Então, a agricultura familiar, ela é a base da cadeia produtiva de vários produtos, como, por exemplo, a mandioca, o trigo, batata, arroz, feijão, hortaliças, de um modo geral. E aí, os grandes e pequenos produtores, em especial os produtores ligados, que fazem parte da agricultura familiar, eles precisam conhecer essas doenças, esses agentes patógenos, e adotar medidas sustentáveis para o controle dessas doenças. Porque se eles não fizerem isso, observe que vai haver um impacto muito grande na produção e distribuição dos alimentos. Então, não é só grande produtor que tem que estar interessado em técnicas e estratégias para controlar a doença. Observe aí por essa imagem, nessa pirâmide da produção alimentar que é baseada na agricultura familiar, que a agricultura familiar tem grande importância no volume de produção de alimentos. E, consequentemente, tem que estar atento também, assim como os grandes produtores, no reconhecimento das doenças e na adoção de medidas de controle. E, naturalmente, medidas de controle que sejam cada vez mais sustentáveis. Posso seguir? Como diz aquele ditado, quem cala consente, hein? Se ninguém tem dúvidas, vamos seguir aqui. Bom, gente, o que são agentes fitopatógenos? É o objeto de estudo desse nosso próximo slide aí. Os agentes fitopatógenos, eu já até adiantei aqui, né? São agentes que causam doenças em espécies vegetais, em plantas. Então, são organismos que causam doenças às culturas, influenciando de forma direta ou de forma indireta na rentabilidade, ou seja, no que o produtor também busca, que é o lucro para a sua sobrevivência, naturalmente. Então, na rentabilidade do empreendimento agrícola. E quais são esses agentes fitopatógenos? São micro-organismos
como, por exemplo, bactérias, fungos, vírus, entre outros. Além de insetos, que eu já falei para você. Nesse caso, os insetos, eles podem atuar como vetores. Eles podem atacar diretamente as culturas, mas eles também podem portar na sua estrutura interna vetores, como, por exemplo, vírus, nematóides, que vão atacar as culturas, as espécies vegetais. Aí eu trago para vocês 2 exemplos. Do lado esquerdo, a gente tem a parte de cima da folha e a parte de baixo da soja. Essas estruturas que vocês estão vendo aí estão relacionadas a um fungo que causa um dano sério economicamente falando, à cultura da soja, que é a ferrugem. Vocês podem ver, né, na imagem de baixo aí, um exemplo. Ao seu lado direito, essa parte amarelada são estruturas desse fungo, ou seja, a doença está manifestada em grande parte da área. O que é verde são folhas ou plantas mais sadias. As amareladas estão com a presença do fungo que causa ferrugem da soja. Então, imagine aí a importância desse agente fitopatógeno para a cultura da soja. Naturalmente, vocês vão observar aí que é uma uniformidade no plantio. Ou seja, você só tem uma cultura, uma monocultura. Isso significa dizer que a perda de biodiversidade nesse cenário aí, ela é gritante. E se isso acontece, naturalmente, quando há a presença de um agente fitopatógeno, a probabilidade desse agente fitopatógeno conseguir se alastrar em um curto espaço de tempo é muito grande. Então, a influência do agente fitopatógeno, observe bem, a influência do agente fitopatógeno em um cenário de monocultura, onde a perda de biodiversidade é muito mais alta quando você tem um cenário mais diverso. Ok? Bom, do nosso lado direito aí temos mais 2 imagens. Um inseto, como eu disse, que pode provocar danos diretos, como é o caso da lagarta, da soja, causando danos aí diretamente, tanto nas hastes quanto na superfície da folha. E aí também vai provocar perda na produção, uma vez que está atacando diretamente a parte onde a planta ela vai captar energia solar e fazer todas as suas reações bioquímicas de conversão da energia solar na produção dos grãos da soja. E aí, embaixo, eu trago uma imagem e eu gostaria da interação de vocês nesse momento, que até então vocês não perguntaram nada, ou não estão entendendo nada, ou estão entendendo tudo. Espero que estão entendendo tudo, né? Bom, a pergunta é a seguinte: você tem uma imagem de um inseto, ele está sobre uma folha, e esse inseto ele está sendo parasitado pela estrutura de um fungo. Não sei se vocês conseguem ver aqui ao mouse, isso daqui é uma estrutura de um fungo. Aí eu pergunto, vamos colocar aqui algumas pessoas na conversa. Loreane, é esse mesmo o seu nome? Loreane? É, professor. Muito bem, Loreane. Responda essa pergunta para mim, por favor. O fungo, que é um agente fitopatógeno, como eu disse ali, é um micro-organismo, é um fungo. O fungo, nesse caso, desculpa, ele é um inimigo ou aliado? Ele é um inimigo, porque ele causa danos à cultura, não é não? Mas eu me refiro a essa imagem aqui, ó. Você consegue ver aí a seta do mouse? Tô vendo, sim. Então, nesse caso, você considera que ele é um inimigo. Esse branco é o fungo? Isso aqui é a estrutura do fungo. Isso aqui, preto, é um inseto. Então, você acha que ele é um inimigo? Não, não. Ele é um aliado. Aliado? Deixa eu ver. Vitor, você está por aí ainda, Vitor? Vitor não tá na aula, não. Robson. Robson Luiz, você está por aí? Esse é o momento do professor descobrir se o estudante deixou a aula ligada e saiu para fazer outra coisa. Roberta, Catarina, Tiago, Jaqueline, Poliana. Poliana, você está aí? Oi, prof. Pronto, me diga. Do seu ponto de vista, quem está falando é Catarina, né? Muito bem. O que é que você acha? O fungo é um inimigo ou aliado?
Tá parecendo um aliado. Tá parecendo, né? Muito bem. Depende da condição onde ele está, qual a interação que ele está fazendo naquele momento. Do lado esquerdo, como eu disse a vocês, no caso, no exemplo da doença chamada ferrugem da soja, o fungo ele é considerado um inimigo. Um inimigo porque quando ele se reproduz sobre a folha da soja, ele está consumindo os nutrientes e causando dano à soja, provocando, em alguns casos, inclusive, a depender do estágio da doença, a morte. Então, nesse caso, ele é um inimigo. Ele é um patógeno, ele causa doença. Do nosso lado direito, essa estrutura desse fungo, que é chamado Cordyceps, esse fungo, ele é um fungo entomopatogênico. O que significa dizer? Que o fungo causa doença em insetos. Então, o fungo ele vai parasitar o inseto. É uma forma de controle biológico. Então, um organismo, que é o fungo, vai parasitar o inseto e vai matar o inseto. Se esse inseto ele for um inseto que, por exemplo, coma as folhas ou alguma outra estrutura do vegetal, então o fungo ele é um aliado da planta e um inimigo do inseto. Então depende. Depende da interação, ou seja, depende do momento ou dos organismos que estão inseridos no ambiente. E aí, por isso que é importante conhecer a doença, o ciclo da cultura, o ciclo do agente patógeno que causa a doença na planta, para que você interfira. E aí você interrompa o ciclo de produção ou de desenvolvimento do agente fitopatogênico, provocando assim, proporcionando a redução desse ciclo ou até mesmo a eliminação do agente fitopatógeno, que é o ideal, né? Bom, aqui a gente tem um outro conceito, né? Hospedeiro. E aí, para facilitar esse entendimento desses nomes e desses conceitos, quando a gente hospeda alguém em nossa casa, o que é que a gente faz? A gente recebe alguém por um determinado período. Voltando aqui para o exemplo. O que é um hospedeiro na relação ou na disciplina manejo agroecológico de fitoparasitas? O hospedeiro é a espécie vegetal, é o organismo que vai hospedar o agente fitopatógeno. Então, a planta, dei um exemplo aí agora, eu coloquei um IP, né? Ele vai se portar, por exemplo, como um hospedeiro, tanto de insetos quanto de agentes fitopatógenos, que podem ser micro-organismos. Do nosso lado esquerdo aí, temos o cultivo de cenoura. E um inseto, uma praga, que é muito comum na cultura da cenoura, é o pulgão, que vocês estão vendo aqui numa imagem mais ampliada. Então, isso aqui são insetos, são pulgões, que têm a capacidade, em função do seu aparelho de mastigador, picador, sugador, vai sugar a seiva da parte aérea da planta, nesse caso da cenoura, deixando aqui nesse formato. Então, o pulgão é o agente fitopatógeno que pode causar doença na cultura da cenoura, e o hospedeiro seria a cenoura, a planta, como também temos exemplo aqui do IP. Então, vai a pergunta para a Catarina, que se manifestou aí agora. Somente espécies cultivadas comercialmente são hospedeiras de doenças ou patógenos? Me diga, Catarina. Só tinha eu. Tá, repete aí de novo essa pergunta daqui de baixo, né? Só espécies cultivadas Só as comercialmente são espécies hospedeiras. cultivadas comercialmente são hospedeiras de doenças ou patógenos? Entendeu a pergunta? Eu creio que sim. Eu acho que não. Que não, é? Porque... Pode dizer. Peraí. Porque acho que independente da espécie, se for para hospedar nesse agente fitopatogênico, ele vai ingressar em qualquer espécie, seja ela cultivada comercialmente ou não. Não sei se está certo, mas... O raciocínio é esse. Catarina, veja bem, o micro-organismo, o fungo, a bactéria, o vírus, o inseto, ele é um ser vivo. E como um ser vivo,
diferentemente das plantas que realiza fotossíntese, é capaz de produzir o seu próprio alimento, esses outros organismos não são. Então, a gente tem que ir em busca de alimentação. E essa alimentação são espécies vegetais, que são hospedeiros. Então, o pulgão ele não ataca a cenoura e consome a seiva porque ele é do mal, vamos dizer assim, né? Ele precisa se alimentar. E ele encontra nessa cultura, na cenoura, a alimentação adequada para o seu desenvolvimento. Então, ele vai lá e consome. Mas, ao fazer isso, ele provoca danos. Então, a sua resposta está acertada. Não somente as espécies cultivadas comercialmente, como cenoura, alface, soja, milho, algodão, café, cacau, enfim, são hospedeiras de doenças de patógenos. Hospedeiras de doenças a partir de organismos patógenos. O exemplo está aí, ó, o ipê, plantas que são plantadas, por exemplo, para fazer arborização de praças, de jardins, todas essas plantas que não são cultivadas comercialmente podem sim ser alvo de patógenos, ou seja, podem ser hospedeiros. Toda espécie vegetal pode ser um hospedeiro, pelo que eu coloquei agora, porque esses agentes que podem causar doenças, eles vão em busca de alimentação, ok? Então, vamos lá. E o que são os sinais? Eu tenho quase convicção que todos que estão presentes aí, e os que vão assistir depois, né, já viram essa imagem aqui, ó, no canto superior direito do morango com essa estrutura esbranquiçada que mais se assemelha a um aspecto cotonoso, com aspecto de algodão. Então, vamos perguntar aqui agora, para não perguntar a Karina, né? Catarina, desculpa. Roberta, você está por aí, Roberta? Roberta, tá vendo novela? Não. Nada contra a novela, né? Tiago. Oi. Pronto. Me diga uma coisa, você já viu essa imagem em algum momento aí de sua vida, do morango com essa estrutura esbranquiçada? Sim. Você... Toda vez que a gente compra morango, quando demora, ele aparece isso. Pronto. Primeiro, eu vou dizer uma coisa a você, Tiago. O morango é uma das culturas que mais se utiliza agrotóxico, né? Por quê? Porque é uma cultura muito suscetível ao ataque de patógenos. E aí, Tiago, você já sabe o que é um patógeno, né? Sim, sim. Pois é, um organismo capaz de causar doença. Alguém perguntou alguma coisa? Eu vi um áudio aqui. Acho que não, né? Então eu vou seguir. Sim, Roberta, eu não estava sentindo. Não estava me ouvindo, Roberta? Te pergunto novamente. Se você já tinha visto essa imagem aqui do morango com essa estrutura esbranquiçada. A minha internet não vai conseguir ainda acompanhar. Então, já que você não está conseguindo acompanhar bem, escutar bem, fique atento aí, nos acompanhe até o final, tente compreender aquilo que é possível e depois acesse o conteúdo que vai ficar aí disponível, porque aí você não perde nada, tá ok? Essa é a alternativa. É por isso que eu faço questão de deixar gravado, porque esses problemas podem acontecer mesmo. Bom, tanto com vocês quanto comigo, né? A internet ela pode oscilar para qualquer pessoa. Bom, então o que são essas estruturas esbranquiçadas aqui? São sinais. O que são sinais? São as estruturas do patógeno exteriorizadas no tecido doente do vegetal, da fruta, da planta, enfim, que podem ser vistas no hospedeiro a olho nu. Portanto, do lado esquerdo vocês estão vendo o morango aparentemente sadio, né? Sem a presença do patógeno. E do lado direito, vocês estão vendo o morango com a estrutura esbranquiçada. Isso é um sinal, é a estrutura do patógeno. Mais para frente eu vou explicar a vocês, mas isso é uma estrutura de um fungo. Isso são hifas, é a estrutura de um fungo. E aí, essa estrutura esbranquiçada aqui nos diz que esse produto, esse morango, ele está inapropriado para o consumo. Então, vocês não devem comprar o morango nessas condições aqui. Por quê?
porque ele já está contaminado pelo patógeno e, naturalmente, as outras frutas daquela caixinha ali vão, mais tarde, apresentar o mesmo problema. Na imagem abaixo, também observamos aqui a estrutura não, desculpa, né? Pimentões, amarelo, vermelho, verde, e do lado direito nós temos aqui a estrutura de 2 pimentões, estruturas em pimentões, mostrando aqui, ó, os sinais de outro fungo, né? Então, são estruturas aqui circulares, observa aqui que ele apresenta a mesma característica. Isso, inclusive, gente, ó, o reconhecimento dos sinais do patógeno no campo, com uma certa experiência, a olho nu, você consegue identificar qual é a doença e qual é o agente fitopatógeno. Por isso que eu disse no primeiro slide lá. A gente sabe que o Brasil vai produzir alimentos e vai precisar aumentar essa produção até o ano 2026, 2027, por causa do aumento da população. Então, vai precisar produzir mais alimentos. Se você vai produzir mais alimentos, naturalmente, a exposição a esses agentes fitopatógenos que podem provocar doença vai ser maior. Então, nesse caso, só para vocês, a título de exemplo, essa estrutura circular presente no pimentão, exatamente nesse formato, é uma estrutura de um fungo. Então, é uma doença fúngica. Você precisa utilizar mecanismos, ferramentas de controle que impeçam o desenvolvimento ou elimine doença fúngica no pimentão. Ok? Ok. Dúvida? Vamos lá. Então, isso são os sinais. Vejam bem para vocês não confundirem. Sinais, dito no slide anterior, é a estrutura do patógeno, exteriorizada no tecido vegetal, na fruta, enfim, no fruto, enfim. E o que são os sintomas? São alterações provocadas pelo agente fitopatógeno, que promove alterações fisiológicas na planta, mostrando aí um amarelecimento. Nesse caso aqui, exemplo da cultura do alface, existe uma doença muito comum que é chamada mancha de cercóspora, como vocês estão vendo aqui, ó, provocada por um fungo também. Então, mancha de cercóspora provocada pelo fungo chamado Cercospora longissima. Então, observe aqui várias manchas circulares, por isso que o nome da doença é mancha de cercóspora. Por que cercóspora? Porque cercóspora é o nome do fungo. Então, a presença dessas manchas circulares com bordas bem definidas e o centro mais claro é a característica principal dessa doença na cultura do alface. Então, ao observar essa característica desses sintomas na folha do alface, você vai conseguir identificar que há a presença dessa doença, mancha de cercóspora. Então, isso é um sintoma manifestado pela espécie vegetal. Então, sinais, a estrutura do patógeno no vegetal, sintomas é a manifestação pelo agente fitopatógeno. E aí vai provocar alguma alteração fisiológica, nesse caso apareceu mancha, né? Então, mais uma vez também reforço, aqui está em vermelho, ó, os sintomas também ajudam no diagnóstico da doença. E se isso for feito de uma forma precoce, o diagnóstico for feito precoce, a cultura toda não vai ser infestada. Então, você pode localizar o agente fitopatogênico e atuar com alguma forma de controle, seja preventivo ou durante o ciclo da cultura também. Ok? Bom, aqui nesse slide eu vou falar para vocês sobre patogenicidade. O que é a patogenicidade? É a capacidade que um organismo tem de causar a doença em um hospedeiro vivo. Veja bem, eu já falei o que é um patógeno, né? Patógeno é um organismo capaz de causar doença. Patogenicidade é a capacidade que aquele organismo tem de provocar doença em um hospedeiro vivo. E aí, observa, como está escrito ali, a patogenicidade ela é proporcional ao número de organismos infectantes. Então, se você tem uma colônia de fungo na cultura, por exemplo, do pimentão, você tem a possibilidade de ter uma patogenicidade X. Se você tem 10 colônias na mesma cultura, você tem uma patogenicidade 10 vezes maior.
então, é proporcional ao número de organismos capazes de causar doenças, né? Então, aí outros conceitos. O que é um patógeno? Vocês já sabem. É um organismo capaz de causar doença. Patogenicidade é a capacidade desse organismo causar a doença. E pode ser, e é proporcional ao número ou à quantidade do número de patógenos, né? O que é a colonização? É a presença de um organismo no tecido de um hospedeiro, mas não necessariamente ele está provocando a invasão. É isso mesmo que diferencia a infecção da colonização. A infecção é quando o organismo ele invade esse tecido vegetal, a planta, e se multiplica no tecido do hospedeiro. E ele se multiplica porque ele tem a necessidade de se alimentar. E ele vai fazer isso através dos tecidos do vegetal, sugando a seiva e se alimentando. E ao fazer isso, ele vai provocar infecção e, consequentemente, doença. Em alguns casos mais severos, a morte da espécie vegetal. Esses são alguns conceitos relacionados à patogenicidade, a capacidade de causar doenças. Ok? Recapitulando. Patógeno é o organismo capaz de causar doença. Patogenicidade é a capacidade desse organismo provocar uma doença e é proporcional à quantidade de organismos que está ali, de indivíduos que estão provocando a doença. Quanto menor a quantidade de patógenos, menor a patogenicidade. O inverso é verdadeiro. Quanto maior a quantidade de organismos patógenos, maior a patogenicidade. E o que é a colonização? Presença de um organismo no tecido do hospedeiro, sem provocar invasão. E o que é infecção? É quando o organismo ele invade as células vegetais, a célula do tecido do hospedeiro, provocando infecção e, consequentemente, doença. Gente, dúvidas? Jaqueline Farias. Dúvidas? Tá tranquilo? Ninguém falou? Vamos seguir. Bom, gente, salvo engano aqui já é para o dia de hoje, é o último assunto, para depois a gente bater um papo, né? Então, para exemplificar o que é a patogenicidade, né? A capacidade que o organismo tem de causar doença em um hospedeiro vivo. E aí, como eu já disse, a patogenicidade ela é proporcional ao número de organismos infectantes. Essa imagem, eu não sei se vocês já ouviram falar, ela ilustra uma doença chamada cigatoca negra. Nós temos uma doença muito séria na cultura da bananeira, e nós temos duas doenças muito parecidas, né, em relação ao nome, cigatoca amarela e cigatoca negra. A cigatoca amarela, ela naturalmente aparece algumas pontuações, né, amareladas no limbo, na parte da folha, né. Já na cigatoca negra, que é essa imagem que vocês estão vendo, essas estrias marrons e negras mesmo, elas ficam na parte da folha inferior, e os seus sintomas, são bem necróticos. E o fungo, é um fungo que provoca essa doença, a cigatoca negra, chamada, como vocês podem ver aí, Mycosferella fijiensis. É uma doença muito séria, que ela provoca, de fato, a infestação da cultura em regiões onde tem plantio de banana, e é muito sério, há um controle muito rígido para que essa doença não avance no estado da Bahia, uma vez que ela já conseguiu no estado na região amazônica ali, já tem algumas plantas aí que foram acometidas pela cigatoca negra, mas na Bahia, até então, não tenho conhecimento. A cigatoca amarela, sim, a negra, não. Esse é um exemplo, né? Ô, professor. Oi. Na banana, aqueles pontinhos pretos de dentro, não é a semente do fruto? Não, presta atenção. Não confunda. Você está falando do Não, fruto. sim, do fruto. Essa é uma dúvida que eu quero saber. Se dentro da banana, aqueles pontinhos pretos, se aquilo é a semente ou tem outro nome específico? Vulgarmente se chama de semente da banana mesmo. Mas você sabe que a forma de plantar a banana não é daquele jeito, né? Sei. Mas vulgarmente se chama de semente também, tá?
que algumas pessoas até evitam comer, porque no dito popular, aquela semente pode provocar algum acúmulo, né, no estômago, em especial no apêndice, e provocar algum dano maior depois. Mas são informações que não são constatadas cientificamente, né? Bom, dúvidas em relação a esses conceitos? Olha só, toda aula, de todas as disciplinas que eu ministro, ao final da aula, eu mostro esse slide. Por que eu mostro esse slide? Para demonstrar a vocês que é importante, não somente depois da aula, mas em casa, nos espaços que vocês estudam após as aulas, revisar, para consolidar aquilo que vocês aprenderam. E aí eu trago essa informação. Como é que o nosso cérebro aprende? Para demonstrar a vocês a importância de revisão do conteúdo. Então, 10%, segundo pesquisa, diz que o nosso cérebro, ele consolida a aprendizagem lendo, 20% ouvindo, 30% apenas observando, como a maioria fez aqui hoje, só observando, né? Não interviu, não perguntou. 50% vendo e ouvindo, 70% debatendo com outras pessoas, estudando, 80% praticando. Então, um percentual elevadíssimo de informação, ela é aprendida, a gente consegue aprender e apreender no nosso cérebro praticando, revisando, colocando a massa, ou ensinando aos outros, que pode ser através de um diálogo entre os colegas, enfim, repassando a informação. Portanto, revisar é sempre importante para consolidar o conhecimento visto naquele momento. E aí, neste caso, eu vou pedir que um colega responda a primeira pergunta. Quais são os principais agentes fitopatógenos da cultura do cacau? Vejamos, Roberta. Roberta, você está por aí? Roberta? Roberta? Sim, professor, estou ouvindo. Pronto, Roberta. Consegue responder a primeira pergunta? Quais são os principais agentes fitopatógenos da cultura do cacau? Primeira coisa é compreender se você entendeu a pergunta. Você entendeu? Não, professor, tem como o senhor repetir? Quais são os principais agentes fitopatógenos da cultura do cacau? O que é que eu quero dizer? Você consegue me dizer quais são os principais agentes causadores de doença na cultura do cacau? Sim ou não? Enquanto a Roberta pensa, algum outro colega aí voluntariamente gostaria de falar? O fitopatógeno, professor, é uma doença? Não. A doença. Agente O fitopatógeno. fitopatógeno, a doença. Presta atenção. Agente fitopatógeno é o organismo que é capaz de causar a doença. Então, a pergunta é: quais os principais agentes fitopatógenos da cultura do cacau? Alguém mais gostaria de colaborar aí? Oi. Tiago, pois não, Tiago. Tem como... Eu acho que um dos principais, né, que causa até Iurossuca mesmo, né, que é a vassoura de bruxa, seria uma das respostas, né? Veja bem, a sua pergunta a sua resposta, desculpa, é interessante, porque você falou vassoura de bruxa, correto? Foi isso que eu vi? Sim. Pronto. Vassoura de bruxa é o nome da doença. Então, o agente fitopatógeno, aquele que é capaz de causar a doença, é um fungo. Um fungo, isso. O nome do fungo é um nome bastante simples. Moniliófitora perniciosa. É bem simples. Naturalmente, eu estou brincando, né? É um nome científico, Moniliófitora perniciosa. Esse é o fungo que é o agente fitopatógeno, capaz de causar a doença. O nome da doença, vassoura de bruxa. Então,
esse é um agente fitopatógeno. Eu não vou dar spoiler, ou seja, eu não vou falar de outros agentes, porque essa é uma atividade assíncrona, que já está no Moodle, que vocês vão me responder a partir do conteúdo que a gente viu aqui hoje. Então, essa outra pergunta aí eu nem vou fazer, né? Já está aí, né? Mas vou parar de compartilhar aqui, né? Para voltar. É uma pergunta que vocês, naturalmente, irão precisar responder, porque é uma atividade assíncrona. Está já lá no Moodle, e aí vocês fiquem à vontade para que vocês consolidem aquilo que foi visto, né? Dá uma revisada na aula, que eu vou deixar gravada, baixe o material da aula também lá, os slides, e aí vocês podem conseguir, a partir de algumas pesquisas também, responder essas duas questões, que é a nossa primeira atividade assíncrona. Ô, professor, então ele já foi citado no início desse slide, foi aquele da soja, que é a doença do ferrugem? Não, presta atenção. A pergunta é, qual o agente, ou quais os principais agentes fitopatógenos do cacau? O cacau é outro. O fungo que você está se referindo à cultura da soja, que causa a ferrugem, é o Mycosphaerella fijiense. Na verdade, esse fungo, ele provoca a cigatoca negra na bananeira. Mas, enfim, para não confundir. O que é um agente fitopatógeno? É um agente capaz de causar doença em planta. É um organismo capaz de causar doença em planta. O Tiago aí, colega de vocês, deu um exemplo. Na cultura do cacau, nós temos o agente fitopatógeno, o fungo chamado Monilióftora perniciosa. Este fungo é o agente fitopatógeno que causa a doença vassoura de bruxa no cacau. Então, o agente fitopatógeno, para resumir, é aquele que é capaz de causar doença em espécie vegetal, neste caso, na cultura do cacau. Entendeu? Entendi. Perfeito. Bom, aí, deixa eu só deixar aqui, mostrar aqui o último slide. Vocês conseguem ver? Sim, prof. Pronto. Então, bom, aqui é o último slide. Antes de encerrar a gravação, eu insisto em dizer a vocês aqui que o nosso canal oficial de comunicação para tirar dúvidas é o Teams, essa plataforma que a gente está utilizando, é pelo Moodle, através do envio de mensagens, bem como também pelo meu e-mail que está aí na tela, na vinicius.figueiredo@ifbaiano.edu.br. Além disso, semanalmente eu vou colocar as aulas, vou postar e deixar disponível os vídeos dessa aula, pelo que eu já expus aqui no início da nossa aula, em relação às possibilidades de dificuldade de acesso que vocês vão ter, que podem ter. Em função disso, essas aulas estarão disponíveis neste endereço, Vinícius Reis, tudo junto, _oficial, no YouTube. É um canal que eu disponibilizo esse conteúdo. Então, vocês procuram a playlist lá, MAF 1, Manejo Agroecológico de Fitoparasitas 1, vai estar lá a aula de vocês. Assim que eu terminar a aula aqui, eu já, 15, 20 minutos no máximo, é o tempo de baixar o vídeo e deixar salvo lá na playlist. Ok? Então, a partir desse momento, eu vou parar a gravação e aí a gente pode tirar algumas outras dúvidas que vocês julgarem interessantes nesse momento, mas repito que a partir desse momento a nossa gravação está encerrada.